Jesus falando e diz: prósperos, felizes, os limpos de coração. Aí você diz: quem é que pode alcançar um coração limpo? Um coração absolutamente limpo, só teve um que o possuiu. Só um. Que foi aquele que morreu por mim e por você, para nos resgatar dos nossos pecados. Aquele que, sendo rico, se fez pobre por amor de nós. Aquele que, sendo o único, completamente puro, se fez pecado por nós. Aquele que se ofereceu no nosso lugar. Aquele que levou sobre si a iniquidade de nós todos. É o único puro. O resto, ninguém. Ninguém. Adão, antes de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, era apenas um inocente, mas não era puro. Com inocência, a gente nasce na bobeira e vai perdendo a inocência à medida em que vai ganhando consciência. Porque tem alguma coisa como um pendor entortado que se estabeleceu dentro de nós. Puro, só um. Davi, acerca de quem se diz que era um homem segundo o coração de Deus, era tudo menos puro. Puro não. Quando um ser humano é tratado como puro, é na relatividade da condição humana. Entre os humanos, como Noé. Noé é um cara assim, que entre os humanos, de uma geração toda pervertida, corrupta, hibridizada, destruída, misturada com extraterrestres e criando gigantes e corrompendo a criação e a natureza a tal ponto que o dilúvio teve que ser enviado, conforme se diz em Gênesis, no capítulo 6, Noé era puro em relação àquela geração. E preste atenção no que eu vou lhe dizer aqui. Ninguém é muito mais puro do que a média geracional na qual vive. Vou repetir, ninguém é muito mais puro do que a sua própria geração. Os santos de cada geração são separados da sua geração pela diferenciação de escolhas, significados e vida, mas não pela absolutização dos significados de bondade, de verdade e de pureza de coração, de emoção e de sentimentos, porque todos nós não somos. Como Paulo diz, falando de si mesmo, falando na primeira pessoa, eu, Romanos 7, eu sou pecador, eu sou habitado por algo torto dentro de mim, eu, Paulo. Leia lá Romanos 7, não tem nenhum sequer. Como o próprio Paulo, citando o Salmo, em Romanos 3, diz, conforme o Salmo, pois não há nenhum justo, não há nenhum sequer. No entanto, o Salmo 24, no verso 4, nos diz algo que, deixa eu ver aqui, antes de começar eu até dei uma separadinha, só para dar uma lida, para facilitar. Às vezes eu cito tudo de memória e muito rápido e as pessoas não são tão rápidas e não pegam tudo. Salmo 24, no verso 4, antes pergunta no verso 3, quem subirá ao Senhor? Quem há de permanecer na presença dele? Aí vem a resposta no verso 4. O que é limpo de mãos, de ações, o que não fica praticando ações do mal, da impureza, da perversidade, da violência, do engano, da furtividade. O que é limpo de mãos, o que é limpo de atos. Por mais que a sua mente possa ser tentada, você não dá lugar ao pensamento para que ele se transforme em ação. Você não deixa a emoção se transformar em comportamento. Você não deixa um sentimento se transformar
num desenvolvimento prático, que se materialize nos seus atos ou nos encadeamentos das suas realidades praticáveis. Na subjetividade, Jesus disse que qualquer um que no seu coração olhe, por exemplo, para uma mulher com desejo impuro de lascívia, de cobiça, eu queria te pegar, sua gostosa, mulher do amigo, a mulher do irmão, ou a vizinha, ou qualquer uma, eu queria te devorar. Mesmo que não vá lá, mesmo que não tenha coragem, mesmo que seja tímido, mas no coração, Jesus disse, já adulterou com ela. Aqui em Mateus, no capítulo 5, a gente vai chegar lá daqui a uns dias. No coração já, na subjetividade já. Então, na subjetividade, ninguém. A gente pode, no máximo, aprender a manter os atos limpos. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Quem é o puro de coração? Se no coração eu estou sujeito aos enganos da minha subjetividade, dos meus desejos. É aquele que, sendo visitado pela impureza de pensamento, de emoção, de sentimento, de desejo, de cobiça, de vontade entorpecida, em constatando, porque às vezes demora 1 segundo, 2 segundos, 10 segundos, 15 segundos, 1 minuto, 2 minutos, depende do treino mental do indivíduo. Quando você é bem treinado mentalmente, quando você já está acostumado no caminho da pureza de vida, isso às vezes não demora nem 1 segundo, nem 2, nem 3, a subjetividade impura na gente. Mas quando você não tem esse treino, quando você não se exercitou na prática do Evangelho, que não é doutrinária, é prática de vida, de pensamento, de emoção, de sentimento, de escolha, de valores, de significados, todo dia repetidos, praticados, feitos e refeitos, você não tem ainda essa instantaneidade de percepção. Às vezes o cara vai se dar conta de que está nessa lambança interior, ou deixa eu cobiçar mesmo, eu queria ter tudo que ele tem, tudo que ela tem. Eu queria mesmo ter até os filhos dela, os filhos dele. Eu queria. Ou qualquer outra coisa que, habitando a subjetividade, Jesus chame de impureza, como ele chama em Marcos, no capítulo 7. Leia aí Marcos, no capítulo 7, quando ele diz que é do coração, do interior da gente que procedem os maus desígnios. Então, o que é limpo de mãos, de ações, e puro de coração, que não deixa que a impureza faça ninho, gere habitação, morada, não dá aconchego à maldade dentro de si. Esse é limpo de coração. Como eu disse, ninguém é absoluto nisso, mas na relatividade humana a gente pode aprender a ser limpo de pensamento e de coração. É por isso que Jesus manda ser. É por isso que Paulo insiste em que sejamos. Leia lá em Filipenses, em Colossenses. Filipenses é uma carta de como pensar bem, como aprender a educar o pensamento, como desenvolver pensamentos mais elevados, sentimentos melhores e maiores. Por isso é chamada de a carta da alegria, ou do contentamento ultracircunstancial. Em Colossenses também. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são terrenas. Ou como diz o irmão de Jesus, Tiago, buscai a sabedoria lá do alto, onde Cristo vive. Essa sabedoria que é pura, que é indulgente, que é pacificada e pacificadora,
que é cheia de graça e de misericórdia, que é compassiva, que é bondosa. Essa é a sabedoria a ser buscada por nós e não a sabedoria que é aqui da terra, que é demoníaca, animal, predatória, competitiva, que vai alejando as emoções, os sentimentos, as percepções, a cognitividade espiritual de cada um de nós. Então, bem-aventurados os que não entregam o coração à pocilga, os que não entregam a subjetividade à lixeira, os que não vivem do engano de dizer: daqui para fora eu tenho uma vida irrepreensível, porque ninguém nunca me viu pegar a mulher do próximo, o marido do próximo, a namorada do próximo, o dinheiro do próximo. Ninguém me viu fazer nada material, nada concreto, malignamente falando, porque eu sou um ente moral. Mas o Evangelho tem a ver com ética. Ética vem da palavra ethos. Ethos tem a ver com aquilo que me cobre, que me dá a garantia de segurança interior, que é como o telhado do meu ser que me protege, é a ética. Jesus ensina a ética do reino de Deus. O reino de Deus não tem moral. O reino de Deus tem uma ética. E a ética tem a ver com pureza, a ética tem a ver com essas bem-aventuranças, com humildade de espírito, com ensinabilidade, com solidariedade. A ética do reino de Deus tem a ver com autocontrole, tem a ver com a busca de uma justiça superior que transcende o que as constituições decidem, o que os juízes das Cortes Supremas decidem hoje e revogam amanhã. Chega um dia e o cara diz, dias em que o cara, Toffoli, diz: isso aqui eu sou contra. Aí, alguns anos depois, ele diz: não, eu passei a ser a favor, como hoje. Não tem problema, porque ele não é a verdade nem a justiça. E pobre daquele que achar que ele o seja. E também o que ele está dizendo ali recai sobre leis e morais, mas não sobre ética, porque às vezes a própria decisão do juiz está dentro da moral circunstancial e dentro da lei que se possa amparar, mas não é ética. Porque, como eu já disse, tem muita lei injusta e perversa. Portanto, o que faz um ser limpo de coração é a observância da ética do Evangelho segundo Jesus. Essa ética tem a ver com não julgar para não ser julgado, ou seja, já é um coração limpo de juízo, de perdão, é a ética do perdão, porque você não anda carregando ódio, raiva, vingança, negatividade no coração. É a ética do domínio próprio, que não joga pérolas aos porcos, que sabe a hora de falar, a hora de calar, a hora de se retirar, de ir embora, de não dizer nada, de levantar e silenciar. Ou a hora de perder tudo, mas não deixar de dizer o que é verdadeiro. A ética de Jesus é o Evangelho. É o modo como ele trata as pessoas, todas elas. A ética de Jesus é que o faz dizer aos publicanos, dizer dos publicanos e das meretrizes aos fariseus e aos religiosos: em verdade eu vos digo que muitas meretrizes e pecadores vos precedem no reino dos céus. Embora vocês, religiosos, sejam, do ponto de vista moral, impecáveis. Como Jesus disse dos fariseus: fazei o que eles dizem, mas não fazei o que eles fazem. Porque, do ponto de vista da verborragia, eles não dizem vá, mate, adultério, nada disso, mas a vida deles é uma negação. A verdade do coração deles é toda mentira em relação ao que eles propõem para o lado de fora.
O evangelho, portanto, não tem a ver com moral, tem a ver com ética, porque quem pratica a ética do evangelho não viola leis morais, e quando viola preceitos morais, viola porque os preceitos morais são muitas vezes anti-humanos, anti-evangelho, anti-graça, anti-justiça e anti-verdade. Por exemplo, Jesus foi acusado de imoral o tempo todo, porque ele comia com determinados grupos que todo mundo achava que ele não deveria comer, ele se congraçava com aqueles que os religiosos achavam que ninguém deveria se congraçar, ele conversava sozinho com uma mulher bonita, gostosa, do lado de um poço ao meio-dia, lá em Siquém, uma samaritana bonitona, a ponto de os próprios discípulos dele acharem aquilo meio esquisito e fazerem um semi-julgamento que só não foi verbalizado, e Jesus não deu a mínima. Do ponto de vista moral dos discípulos, Jesus estava sendo extravagante. Do ponto de vista ético, Jesus estava sendo apenas quem ele deveria ser e praticando apenas aquilo que ele veio para praticar em relação a quem ele deveria acolher, que começa a partir dos marginalizados pela moral. Pela moral. Os fariseus eram morais. Jesus ensina ética aos seus discípulos. A disciplina do evangelho tem a ver com a ética dos valores e significados de Jesus, que não variam com a moral das gerações, dos tempos e das ocasiões. Esses são os limpos de coração. São os que mantêm a casa cheia de Deus, não varrida e ornamentada, mas oca. Como é o que de melhor a religião faz, é te dar morais, mobílias morais, mas não enche a tua vida com a presença de Deus, de Cristo, do mais valente. Não ensina você o caminho, e cujo chão é a verdade, e cujo fruto é a vida. Não. Ao contrário, ensina apenas o caminho dos fariseus, mas não o caminho de Cristo, que eu tenho que seguir, e que só acontece se eu tiver coragem de negar-me a mim mesmo. Porque se eu não negar a mim mesmo, eu vou dar vazão dentro de mim a tudo que é emporcalhamento existencial, de pensamento e emocional. Agora, quando eu vou vivendo e me submetendo à ética do evangelho, e praticando todo dia, eu vou aumentando as minhas resistências interiores, eu vou educando os meus processos mentais, eu vou pedagogizando as minhas emoções, eu vou submetendo as minhas opiniões e as minhas aquisições culturais e familiares, submetendo a ética do evangelho, de modo que frequentemente, para obedecer o evangelho, eu tenho que deixar de lado a cultura da minha família, que é tosca, que é ogra, que é burra, que é moralista, que é perversa, que é religiosa, mas não tem nada do amor de Deus, só tem amor pelo mundo, não amor pelas coisas que Deus manda amar.